no dia 30 de novembro, eu fiz uma apresentação e expliquei em linhas gerais sobre instalação do Open Journal System, opções de treinamento, como se faz para criar uma nova revista no portal, como se faz para habilitar papéis dos editores de seção, as principais configurações, submissão de artigos pelos autores, designação de uma submissão a um editor, avaliação pelos pares, o registro da decisão editorial, edição de textos e editoração, agendamento e publicação. Todas essas explicações possuem vídeos já gravados, então eu disponibilizei o link desses vídeos nesta apresentação. Então, primeiramente, eu falei sobre o sistema Open Journal System, que é um sistema canadense, é um software livre, possui um guia de explicação para a instalação que está em inglês. Existe também uma empresa que presta assessoria nos Estados Unidos, provavelmente ela cobra por esta assessoria. Existe aqui no Brasil uma outra empresa que também presta assessoria e cobra. E existe alguns vídeos no YouTube explicando como se faz a instalação. Então, esses vídeos são gratuitos, só que com uma linguagem técnica mais voltada para pessoal de informática. Existem cursos sobre o funcionamento do Open Journal System. Então, existe curso online, né? Vocês podem pesquisar no próprio site do PKP, no IBICT, também o IBICT oferta mais de um curso da versão anterior e desta versão 3 do Open Journal. E nós temos também uma indicação da empresa Content Mind, que eles prestam assessoria e tem um curso bem aprofundado sobre o Open Journal System, é um curso pago. Então, também existe grupos de apoio, esses grupos e fóruns de discussão estão no Facebook e também disponível através do IBICT, né, de forma online. Então, existe o guia do usuário, está em PDF, eu disponibilizei o link aqui. Também observei que existe uma versão teste do Open Journal System, uma versão demo gratuita, basta acessar esse link aqui. Então, vocês fazem um cadastro, provavelmente, ele vai pedir, e vocês podem usar para aprender o sistema, então, por dentro. Existem palestras também, um material muito bom disponível online do IBICT, que foi apoiado pela ABEC, que é a Associação de Editores Científicos aqui a nível nacional. Então, a versão do Open Journal System 3, que é a última versão, ela é uma versão mais intuitiva, mais bonita. Ela possibilita também configurar o registro de DOI dos artigos. Esse registro, ele é pago, a Crossref. Aqui no Brasil, então, a gente faz uma parceria com a ABEC, a gente paga os boletos para a ABEC. Então, esta versão do Open Journal System, ela possibilita publicar artigos em versão MP3, que é áudio, MP4, que é vídeo, e outras formas além do PDF. A nossa revista aqui na UERGS, ela ainda está na versão 3.1.2.0. A gente pretende atualizar essa versão ainda este ano para a versão 3.1.2.4. Vocês têm maiores explicações sobre a versão mais atual em slides e vídeos que eu disponibilizei aqui deste link da professora Sueli.
Então, no Open Journal System, existem várias possibilidades de papéis, de cadastros com funções diferentes dentro do sistema, mas as que a gente mais utiliza é o de editor da revista, quem é geralmente que fica responsável por configurações da revista, pelo site da revista e também por designar editores de seção para acompanhar os artigos para avaliação pelos pares. Os editores de seção, então, são os que a gente tem na equipe editorial em maior quantidade, são as pessoas que ficam responsáveis pelos artigos. Nós temos a função de editor de texto, geralmente é para pessoas que fazem a revisão das normas da ABNT e também do inglês e do espanhol. E editores de layout pode ser usado quando tem alguém que faz a formatação final, quando tu tem uma pessoa específica para fazer essa formatação do layout final. Mas quando não tem, a revista não precisa usar esta função, né? Então, a gente tem uma explicação também sobre essa questão das nomenclaturas neste vídeo do YouTube. Então, após o pessoal de informática proceder com a instalação do Open Journal System, o próprio instalador, a própria pessoa que fizer a instalação, ela vai criar um usuário que é o admin. Então, esse usuário ele é bem importante, porque é ele que vai poder criar uma revista. Tá? No momento que ele instala o portal das revistas, então ele pode criar várias revistas. Então, ele vai clicar na opção criar revistas. Então, vocês podem inicialmente criar uma revista teste, né? Não precisa ser revista oficial. Aqui eu fui dando print de tela, então, dos campos que ele exige no momento que tu cria a revista, que é o título da revista, uma breve descrição, selecionar se tu vai permitir acesso a esta revista a pessoas de fora da instituição, né, ao portal, para visualizar ou não. Se você não quer permitir que as pessoas acessem a revista ou visualizem, vocês não podem marcar esta opção. Colocar, então, a editora responsável, que no nosso caso é a nossa instituição, né, universitária, o ISSN, quando tiver, nomes das equipes, das pessoas da equipe editorial, quando vocês já tiverem esses nomes, vocês relacionam todos eles aqui em equipe editorial, desde os editores-chefes, né, até todos os colaboradores. O contato principal, que geralmente é o editor-chefe principal da revista, o e-mail de contato dele. Aqui no rodapé vocês podem carregar uma imagem, então a gente carregou a imagem da licença Creative Commons, que é a licença que a revista adota. Também é bom colocar o endereço físico, no caso, né, da instituição que é responsável pela revista. Aqui vocês vão escolher uma fonte que vai ser igual também a cor, aquele layout principal da revista. Então, vocês escolhem, a gente tem selecionado no nosso a primeira opção e a gente tem a cor verde. Aqui, gerenciamento de barra lateral, são todos os principais tópicos que aparecem lá no site da revista, na lateral direita. Então, vocês podem clicar nessas setinhas e empurrar para cima ou para baixo para colocar a ordem que vocês querem essas informações. A gente recomenda que a alteração de idioma seja a primeira, então vocês devem arrastar para antes de dados do assinante, por exemplo. Ali, imagem da página principal, vocês também podem colocar uma imagem de capa, a imagem da logo, uma imagem que representa a revista. Aqui em diretrizes para os autores, então,
são aquelas normas que a revista criou para os autores. Todas as orientações de submissão, né, ou do processo de avaliação, como vai se dar na revista. Então, lá na nossa revista, a gente fez um vídeo explicativo no YouTube e colocou o link também de acesso, para que os autores possam ver. Aqui nesses tópicos, são todos os tópicos que os autores, no momento da submissão, vai aparecer para eles lerem antes de carregarem o arquivo do artigo. Então, é importante vocês verem quais são os pré-requisitos que vocês entendem que o autor deve preencher, ter, né, no momento da submissão. Vocês podem colocar um e-mail do qual vai receber uma notificação. A gente recomenda que seja um e-mail da revista mesmo, criem um e-mail para a revista. Então, neste e-mail, vocês vão receber as notificações das submissões. Aqui nos metadados da submissão, vocês devem marcar aqueles metadados que vocês entendem ser obrigatórios. Então, vocês podem, por exemplo, marcar como obrigatório o idioma, as palavras-chave, né? Algumas revistas exigem as agências de fomento e as referências. Então, a gente deixou marcado aqui, neste caso, somente as palavras-chave. Essa declaração de privacidade, ela vem por padrão, esta informação, ela é do sistema e a gente recomenda que vocês mantenham. Aqui na indexação de mecanismos de busca, é só vocês deixarem os principais assuntos que representam a revista, para que seja buscada, né, nos mecanismos de busca como o Google, por exemplo. Aqui em administração dos usuários, vocês podem incluir novos usuários, como, por exemplo, criar já o cadastro dos editores da revista, ou se vocês querem já adicionar alguns professores que vão atuar como avaliadores, né? Então, aqui, no momento que tu clica em incluir usuário, tu tem que colocar o nome completo da pessoa e um endereço de e-mail, tá? E depois a própria pessoa pode completar esse cadastro. Ela recebe uma notificação por e-mail, né? Nas configurações do site, então, tem este plugin da PKP-PN e vocês têm que clicar nele para salvar e habilitar. Aqui em idiomas, então, vocês vão escolher o idioma principal e se vocês querem interface para outros idiomas, na opção que inglês e espanhol. Aqui nós temos, nos plugins de importação e exportação, a opção de submissão rápida. Essa submissão rápida, ela deve ser selecionada somente quando a revista tem interesse em adicionar as versões anteriores, quando essa revista já existe, já foi publicada em outro site, eles querem adicionar essas edições, então, antes das edições correntes, né, e futuras. Daí se seleciona essa submissão rápida. Caso contrário, não precisa selecionar. Dos plugins, então, que se tem instalado, existem alguns que são bem importantes, tá? Que é a administração de blocos personalizados. Nele, tu pode inserir informações na barra lateral da revista, como, por exemplo, links para redes sociais da revista, links das bases indexadoras ou outros sites. Então, eu gravei um vídeo explicando como se faz isso. E vocês podem ver lá na nossa revista a barra lateral para ver as opções de links que nós adicionamos. Para habilitar o plugin do OrcID, então vocês também têm que fazer um procedimento que eu gravei explicando aqui no vídeo. Nós temos uma opção de configurações lá na revista, que é criar notícias. Dessas notícias, elas ficam aparecendo lá na página principal da revista. Então, vocês vão clicar em notícia, vai abrir aqui
um campo onde vocês vão poder escrever o que vocês querem colocar como notícia, né? Vocês podem organizar em tópicos de tipos de notícias, se vocês quiserem, e depois incluir a notícia mesmo, a parte textual, né? E além da parte textual, dá para inserir também imagens. Colocar até quando vocês querem que essa notícia fique aparecendo lá no site e clicar em enviar notificação por e-mail para todos os usuários registrados na revista. Então, aqui no menu de navegação, também vocês podem adicionar documentos da revista que vocês entendem que é bem importante, como, por exemplo, as normas, o modelo. A gente inseriu eles lá na nossa revista, eles ficam na aba superior lá do site. Então, aqui tem um vídeo que eu explico como é que eu fiz essa configuração. Sobre os cadastros lá dentro do Open Journal, então eu também tenho vídeos que eu gravei explicando como o autor tem que fazer o cadastro, como o avaliador, o que o avaliador tem que preencher para ficar com o cadastro completo. E no login do administrador ou do gerente geral, do gerente da revista, ele pode acessar como um usuário que já está cadastrado e ele pode fazer todas as alterações que ele quiser, desde trocar senha até habilitar, desabilitar. Então, eu gravei um vídeo explicando isso. Aqui nas configurações, então, existem modelos novos, diferentes, que dá para usar no Open Journal, só que talvez exija um pouco de conhecimento do pessoal de informática. Então, se vocês têm alguém de informática trabalhando junto na revista, vocês podem para essa pessoa pedir para. Então, eu fiz aqui uma explicação sobre o cadastro do autor no OrcID, que dá para se configurar, então, esse OrcID na revista. Aqui também tem um vídeo que explica isso. A gente conseguiu configurar o OrcID na revista, mas não foi fácil. A gente teve que pedir ajuda do pessoal da informática e tentar mais de uma vez, até que a gente conseguiu, tá? Então, depois que a gente conseguiu habilitar, a gente tem que, a cada artigo que é publicado, a gente tem que solicitar a validação do OrcID de cada um dos autores lá nos metadados. Então, também trouxe aqui alguns exemplos de outros plugins que vocês podem deixar marcado, selecionado na nossa revista. Então, por exemplo, a gente tem o plugin tema padrão marcado, a gente tem esses plugins todos marcados, né? Vocês estão vendo aqui. Do Google Scholar também, que é o Google Acadêmico. Em relação à questão da indexação, é importante deixar marcado. Alguns artigos não são coletados automaticamente pelo Google Scholar, daí nós temos uma bolsista que faz essa atividade de forma manual também. O Google Analytics é um outro cadastro, daí que teria que fazer com cadastro de e-mail da revista para contabilizar os acessos. A gente ainda não conseguiu fazer essa configuração, mas é um plugin bem interessante. A administração de blocos personalizados é aquele que eu comentei agora há pouco, que a gente usa para inserir informações na barra lateral, né, da revista. O plugin do PKPPN, aquele que eu também comentei com vocês, que é importante ter habilitado por causa da preservação digital dos artigos. E daí eu trouxe vários vídeos, então cada um desses vídeos explica alguma parte do processo. O primeiro vídeo fala da submissão dos artigos pelos autores, como se dá esse processo. O segundo, como a gente faz contato, como o editor faz contato com o autor durante o processo editorial.
Depois expliquei como que a gente procede na primeira revisão do artigo pelo editor-chefe. Depois expliquei como que o editor-chefe designa uma submissão ao editor executivo. Depois, como se dá a avaliação pelos pares e o registro da decisão editorial de cada um dos artigos. Como que o editor faz para enviar o artigo para a etapa de avaliação e como que ele seleciona o avaliador. Como que se envia os pareceres aos autores. Como que se dá a decisão editorial rejeitar, o que a gente faz na aba edição de textos, como se envia um arquivo para os autores na aba edição de textos, como se cria uma nova edição para fazer os agendamentos dos artigos. Essa parte da diagramação do layout, então, a gente faz com uma pessoa terceirizada, a instituição, então a gente faz esse contato por e-mail com esse diagramador que usa um software chamado InDesign, e futuramente pretende-se ter um plugin que o PKP está fazendo os testes, está tentando implementar, para que seja possível fazer essa diagramação do layout final automaticamente lá dentro do sistema da revista. Por fim, tem um vídeo explicando como se faz o agendamento do artigo, que é a versão dele final, né, em PDF, ou pode ser até em outras versões, mas é a versão final. E, por fim, como se faz para publicar a edição. Então, aqui eu comento sobre o plugin da diagramação, que é um plugin que está sendo elaborado lá por um grupo do PKP, de outras instituições que estão tentando criar, tá? E é bom acompanhar, então, que acredito que em breve vai ter este plugin como uma opção, né, dentro da revista. Então, eu também disponibilizei aqui uma apresentação que eu fiz ano passado e que também está disponível no canal da UEG TV, que é a Universidade Estadual de Goiás.